Repetindo, enquanto na responsabilidade objetiva não vai precisar comprovar esse elemento culpa. Então, o que nós vamos começar hoje? A unidade 3. Vou colocar aqui no chat para vocês, unidade 3, que é teoria subjetiva da responsabilidade civil. Primeiramente, nós estudamos a teoria subjetiva para depois estudarmos a objetiva. E por que isso? Porque a objetiva é a mais completa, é a mais complexa. Então, a partir do momento que nós estudamos a mais difícil, a mais detalhada, é uma questão só de adaptar para o estudo da responsabilidade objetiva. Então, a partir de agora, começamos a nossa unidade 3, que é teoria subjetiva da responsabilidade civil. E aí, nós vamos ter a chamada cláusula geral da responsabilidade civil subjetiva. Essa cláusula geral está no artigo 927, cumulado com 186 do Código Civil. Então, quem tiver com o Código Civil, eu vou mostrar para vocês. Não são artigos novos, nós já falamos deles. 186. Aquele que, por ação voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o 927 vai determinar aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então... Professora. Sim. Tá, isso aí você está passando uma revisão, né? Ó, eu estava resumindo a unidade 1 e a unidade 2. Ok. Agora, comecei a unidade 3, que agora é novidade pra gente. Ah, tá certo. Tem sim. Cadê o Oldemar? Deixa eu ver. Oldemar. Claro que tem como tirar dúvidas. Você quer tirar algumas dúvidas antes que eu continue? Espera aí. Qual que foi o último tópico? Vamos lá, todos têm com a voz agora. Ó, tô vendo que o Oldemar aqui. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Oldemar, sim, fala você. Professora, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, agora deu. Eu não tava, parece que minha voz não estava chegando ainda. Sim. Repete para mim o título da unidade 3. A unidade 3 que nós vamos começar agora. Teoria subjetiva da responsabilidade civil. O último tópico que terminamos foram lá nas modalidades de responsabilidade civil. Nós discutimos as diferenças entre contratual e extracontratual, chamada de aquiliana, e as diferenças entre a responsabilidade civil e penal. Eu tenho anotado no caderno aqui a 1.4, responsabilidade pela confiança. Eu também. Também tem isso. 1.4 é a última. Responsabilidade pela confiança? Isso. A minha última é a responsabilidade pré-negocial e pós-negocial. Que é o item 1.4. É letra B, isso do item 1.4. Isso. Letra B. Então, pessoal, esperem aí. Vamos voltar um pouco lá atrás. O que aconteceu?
Foi aquele dia que a luz acabou, lembram? Ah, não teve aula. Aquele dia seria a aula que eu trataria da diferença entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Isso, então. Tá? Então, vou voltar. Não vou começar a unidade 3, vou terminar esse ponto aí. Ok. Me acompanharam todos? Então, nós vamos começar na própria unidade 2, o item 2. O último que vocês tinham era 1.4. Agora coloquem item 2, responsabilidade civil e responsabilidade penal. Penal, isso. Perfeito? C, né? Professora, Sim. a responsabilidade civil e responsabilidade penal é a letra C? É o item 2. Número 2. Tem 2, Odemar. Tá, peraí. Item 2. Deu certo? Deu certo, pode tocar o barco. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui inúmeras diferenças entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Primeira. Vamos lá. Primeira diferença. Responsabilidade penal. Está preocupado com o ofensor ou com a vítima? Com o ofensor. Com o ofensor. Certo? Então, a responsabilidade penal cuida do ofensor, enquanto a responsabilidade civil volta os olhos para a vítima. Primeira diferença. Pode repetir, professor, por favor? Responsabilidade Primeira penal. diferença. Responsabilidade penal cuida do ofensor, que é aquele que provoca o crime, né? É o criminoso. Enquanto a responsabilidade civil procura proteger a vítima, que é aquele que sofre o dano. Ô, professora, só tira abrir um parênteses. O professor de penal, ele comentou que uma pessoa, mesmo após ser condenada criminalmente, julgado, condenado e tal, o advogado pode entrar com ação civil contra ele, para ele responder também civil, né? Isso tem a ver com o que você está explicando? Sim. A responsabilidade penal cuida do ofensor e a civil vai cuidar da vítima. Exatamente. Na responsabilidade penal, nós estamos querendo o quê? Punir quem provocou o crime. Mas pensa só, mesmo punindo quem provocou o crime, a vítima continua sem amparo. Professora, O que ela vai arrumar esse pode cara? desligar o microfone do pessoal aí? Posso. Pessoal, vou desligar o microfone então de vocês. Desliga, tá? e a hora que for falando, vocês ligam de novo, porque senão não dá para escutar, não. Fica cheio de ruído. A senhora abre uma deixa, professora. Certo. Abre uma deixa para a gente Não pergunta toda perguntar. hora não, gente. Toda hora não fica perguntando Mas não. fala Não devagar. toda e a hora, só professora fala explica e devagar. abre para pergunta. Tá. Porque senão vocês associam da gente, ficar perguntando toda hora. Conseguirem. Entendeu? Eu tô vendo o vídeo de vocês. Tá? Então, eu vou tirar o microfone para o som ficar melhor. Quando alguém quiser perguntar alguma coisa, levanta o dedinho que eu vejo o vídeo. Ok. Beleza. Ô, Lisley, Vamos lá. Todo mundo agora mudo. Quer perguntar? Faz um gesto que aí eu vou a vocês. Então, vamos. Primeira diferença da responsabilidade civil para a responsabilidade penal. Responsabilidade penal cuida do ofensor. Responsabilidade civil vai cuidar da vítima, tentando reparar o dano que ela sofreu.
Segunda diferença. A responsabilidade penal, o grande objetivo é prevenir a ocorrência de um novo delito. Então, quando a gente pune uma pessoa porque ela cometeu um crime, o que nós estamos querendo? Prevenir que aquilo volte a acontecer. Tanto por ela mesma, bem como para a sociedade. Ou seja, servindo de exemplo. Por quê? Se a sociedade vê que nós estamos punindo aquela pessoa por ter cometido um crime, talvez a pessoa vai pensar antes de cometer também. Então, no direito penal, o objetivo é prevenir que novos crimes ocorram. Uma prevenção geral e uma prevenção individual. Agora, na responsabilidade civil, qual que é o grande objetivo? Isso nós já falamos até várias vezes, né, nas nossas aulas. O grande objetivo é a reparação do dano. Né? Então, o objetivo da responsabilidade civil é reparar a vítima, minimizar o seu dano. O objetivo do direito penal é prevenir que o crime volte a acontecer. Uma prevenção geral para toda a sociedade e uma prevenção individual para o próprio criminoso. Podemos ir para o terceiro? Terceira diferença entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Na responsabilidade penal, a sanção ela é personalíssima. Por que isso? Não transfere de uma pessoa para outra. Então, se quem comete um crime é o filho, desculpa, pode a sanção passar do filho para o pai? Não pode. Por quê? No direito penal, a sanção é personalíssima. Na responsabilidade civil, pode a sanção passar de uma pessoa para outra? Sim, né? Vamos imaginar, um filho menor causa um dano. Por ele ser menor, em regra, né? Ele não vai responder. Pode a sanção ser transferida para outro? Pode. O pai responde pelo dano causado. Na penal, isso não acontece. Tanto que, no penal, se a pessoa morre, né, o criminoso morre, extingue-se a punibilidade. Porque não pode passar para uma outra pessoa cumprir a pena dele. Na civil, pode. Terceira diferença. Ok. Vai lá, Aldemar. A senhora deu exemplo aí do morto, um preso, né? Que se ele morrer, a pena dele não passa para outra pessoa da família. Isso mas civilmente pode ser tirado dos bens do falecido, né? Da herança. Sim. Ele responde, né? Então, você já respondeu aí, ó. Civilmente. Civilmente, sim. Penalmente, não. Porque vamos imaginar. Eu cometi o crime, estou presa. Qual é a minha sanção penal?
Pena privativa de liberdade. Tô preso. Morri. A pena privativa de liberdade é transferida para outro? Não. Agora, a reparação civil, sim. Sim. Ah, então, é exatamente isso aí. Finalmente, não. É personalidade. Pode desligar o microfone, professora. Ok. Beleza, então terceira diferença, tranquilo. Vamos para a quarta. Quarta diferença entre responsabilidade civil e penal. Marco? Só ativando o som aqui. Professora, Sim. na responsabilidade penal você disse que é personalíssima. E na responsabilidade civil, qual que é o termo que nós utilizamos? Ela é transmissível. Transmissível. Eu não anotei isso. Beleza, obrigado. Pode voltar aí. Quarta diferença. Na responsabilidade civil, para que a gente analisa a culpa? Na responsabilidade civil, a culpa serve para ressarcir o dano. Tanto que, no âmbito civil, se a pessoa teve culpa ou dolo, não vai mudar a questão ressarcitória, porque o que importa é o dano. Então, na responsabilidade civil, a culpa serve para ressarcir o dano. E no penal, para que serve a análise de culpa? Para determinar a condenação. Tanto que hoje vocês já conseguem saber que, no penal, falar que o crime é culposo ou doloso muda completamente a situação. No âmbito civil, se a pessoa teve culpa ou dolo, não importa, o que vai importar é o dano sofrido. Aldemar quis perguntar? Professora, então eu não posso escrever aqui na responsabilidade penal a culpa serve para determinar a condenação, porque a expressão culpa aí, ela está atrelada à culpa ou dolo. Tá certo? Ou como é que eu escrevo? Tá certo. Exatamente. Como que eu escrevo? Na responsabilidade, pode falar assim, culpa ou dolo vai determinar que tipo de condenação. E na responsabilidade civil, culpa ou dolo não faz muita diferença, porque o que importa é o dano. Isso aqui, vamos voltar num artigo que nós já falamos, 944. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano e não pela extensão da culpa. Então, se a pessoa teve pouca culpa, média culpa, muita culpa ou até dolo, isso não vai interferir no ressarcimento, porque o ressarcimento está ligado à extensão do dano. Então, imaginem, pouca culpa da pessoa causando um dano enorme. Responsabilidade civil vai ser enorme, porque o dano foi enorme. Muita culpa da pessoa, podendo ser até dolo,
mas causando um dano muito pequeno. Ressarcimento vai ser pequeno, mesmo que ela tenha tido o dolo. No penal já é completamente o contrário. Quando a pessoa tem dolo, a pena dela vai lá para cima. Quando ela tem culpa, a pena dela vai lá para baixo. Desculpa. Professor. Alguém quer perguntar? Beleza. Então, essa foi a quarta diferença. Vamos para a quinta. Essa é fácil. Quinta diferença. Responsabilidade penal. Estamos no âmbito do direito público. Naquela divisão clássica que a gente aprende lá na introdução ao estudo do direito. Ramos do direito público e direito privado. Então, aqui está simples. Responsabilidade penal, a desobediência a um ramo de direito público, direito penal. Responsabilidade civil. Aqui tratamos diretamente de interesse privado. Direito civil é ramo do direito privado. Essa é a quinta diferença, bem tranquila. Sexta diferença. Sexta diferença em relação ao dano. Na responsabilidade civil, não existe responsabilidade civil sem dano. Ou seja, o dano é essencial. Se eu faço qualquer coisa, que é uma conduta, mas eu não causo dano, não há que se falar em responsabilidade civil. Ao contrário, no direito penal, eu preciso de um dano para que a pessoa seja penalmente responsabilizada? Não, porque lá no direito penal nós temos os chamados crimes de perigo. Nos crimes de perigo, o simples ato, a simples conduta da pessoa já configura o crime, mesmo que não cause um dano. Então, vamos pegar um exemplo. Um crime lá do Código de Trânsito, direção perigosa. Eu dirigi perigosamente, mas, por sorte, não causei nenhum dano. Ótimo, não há responsabilidade civil, mas o crime já foi configurado. Tá? Então, resumindo essa sexta diferença. Responsabilidade civil. Professora. Só existe se tiver o dano. Responsabilidade penal, o dano não é essencial para configurá-la. Diga, Marcos. Você falou que no direito penal não precisa do dano. É um crime, o quê? Você falou que tem um crime de perigo. Crime de perigo. É uma classificação lá dos crimes, que tem os crimes de dano e os crimes de perigo. O que não significa que não possa também ter um crime que cause dano. Né? Eu vou lá e mato uma pessoa. É um crime e óbvio que há um dano. Agora, pode ter crime sem dano. Já na responsabilidade civil, não. Só há responsabilidade civil se existir um dano. Tranquilo? Vamos para frente. Sétima diferença. Responsabilidade penal se submete a um princípio, que é o princípio da legalidade estrita. Legalidade estrita. O que é isso?
é a famosa tipicidade do direito penal. Ou seja, só é crime aquele fato que está tipificado na lei como crime. Se não tiver estritamente na lei, crime não é. Leonardo. Diga. Professor, você pode repetir o nome do princípio, por gentileza? No direito penal, princípio da legalidade estrita. Só é Obrigado. crime o que está tipificado na lei como crime. Que é a tipicidade do direito penal, não é isso? Perfeito, que é a tipicidade do direito penal. Agora vamos pensar. Será que na responsabilidade civil tem como legislador elaborar uma lei falando todos os atos que as pessoas podem ter causadores de dano a outros? É completamente impossível. Então, a responsabilidade civil, ela é completamente aberta. Tanto que, se nós formos lá no artigo 927 do Código Civil, o que ele vai falar? Qualquer ação ou omissão que cause danos a outrem, obriga-se a reparar. Qualquer ação ou omissão. Não há como o legislador elaborar um rol do que pode fazer ou não fazer que cause danos. Até porque, né, gente, a sociedade é muito complexa, muito ampla. A gente nem sabe o que as pessoas vão fazer ou deixar de fazer por aí. Fato é que fez alguma coisa e causou dano, obriga-se a reparar. Professor, Essa sétima no diferença. artigo 928, 921. fala assim, o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Perfeito. E aí, mas se nenhum dos dois tiver essa condição, como que fica? Aí cai aquele velho problema do direito, que é, você vai ganhar, mas não vai levar. Né? Professora, fala de novo aí para mim escrever aqui a sétima diferença aí do responsabilidade civil. Tá, a sétima. A responsabilidade penal é a legalidade estrita. A responsabilidade civil é ampla, aberta, abstrata. Qualquer ação ou omissão pode gerar responsabilidade civil. Não existe um rol fechado na lei. Mas tem que ser causado dano. Mas tem que ser causado o dano. Qualquer ação, o quê, professora? Qualquer ação ou omissão pode gerar responsabilidade civil. Tem que ser causado dano, até mesmo por causa da sexta diferença, que é na responsabilidade civil, o dano é essencial. Perfeito. Não é isso? Exatamente. Podemos para frente? Oitava diferença. Vou colocar mute para vocês. A oitava diferença é justamente o que o Juarez me perguntou aqui acerca do artigo 928. Aqui nós vamos analisar a questão da imputabilidade. Então, no direito penal, se nós temos um inimputável, eles não respondem criminalmente. Os menores de 18 anos não respondem criminalmente.
eles respondem com base no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz lá as medidas protetivas. Então, no âmbito, 8ª diferença, no âmbito penal, os menores de 18 anos não respondem criminalmente, somente pelo ECA, as medidas protetivas. E já na responsabilidade civil, em regra, se o menor causar o dano, regra, ele também não responderá. Quem responderá serão os seus responsáveis, salvo o artigo 928 do Código Civil, que permite que, provando que os responsáveis não têm condições, mas o menor tem, ele vai poder responder pelo ato dele. Isso não ocorre na esfera penal. Na esfera penal, menor de 18 anos não responde criminalmente. Ele se submete ao... Qual que é o artigo da exceção? É o artigo 928 do Código Civil, que é a exceção. Quando que o menor vai poder, por ele mesmo, responder civilmente? Quando provar ele que... tiver mais condições Quando do que o responsável não tem condição. dele. Quando o Não é mais, não. ele não tiver condição e ele ter. Aqui não é uma questão, exatamente, o Juarez falou ali, não é uma questão de um ter mais que o outro. Se o responsável... Quando não, o outro provar que não tiver. Exatamente, o responsável, para incidir no 928, o responsável não tem nenhuma condição. Aí você vai olhar o patrimônio do menor. Se ele tiver, e aquilo ali não ofender a sua subsistência, aí ele vai poder ser responsabilizado pelo ato dele. Que frio da molesta, né? Certo? Então, essa é a 8ª diferença. Professora, Certo, oi. no caso, se uma situação os responsáveis também terem condições e o menor também tem, o menor responde ou é condição sine qua non aí, no caso, os responsáveis não terem condição? Responsáveis não terem condições. Se o responsável tem e o menor tem, os responsáveis respondem. Ok, obrigado, professor. Tá? Professor, eu queria fazer uma sugestão. Sim. Vamos todos nós alunos colocar no mudo e você deixa o microfone ligado direto. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente abre o nosso microfone e pergunta. Perfeito. Porque está dando muita microfonia. É legal Tem isso. uns cachorros no fundo latindo aí. Dá para fazer isso? Todos vocês Beleza. ficam mudo. Quando um interferir. Aí depois que pega, liga o microfone, viu, gente? Não deixa ligado, não. Isso. Depois... Eu queria falar, não manteve, eu acho que a microfonia está rolando é do Marcos Vinícius. Porque ele está com 2 ligados com o microfone aí. No computador e no celular. É. O Marcos está com 2? Marcos, vamos ver aí, se fica melhor isso aí. A Luísio também ainda está sem ficar muito. Os meus 2 estão desativados? Oi? Não, os 2 estão ativados. Um eu escuto, o outro eu vejo a imagem. Pois é, mas os seus 2 estão ativados, o som. É por isso que você está dando microfonia. Não, um não funciona, tipo, só um que funciona. Aqui. Os 2 aqui. Aqui, ó, o que funciona, eu vou desativar ele agora. Ô, professora. Oi. Tem a opção de levantar a mão também. Todo mundo deixa o microfone desligado e vai clicando nessa opção de levantar a mão e a senhora vai chamando. Isso aí, perfeito. Aí me chama, você tira o mute para você e pergunta, depois põe o mute de novo. Certo? Vamos combinar assim?
Certo. Então, pessoal, resumindo até agora, diferenças entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, falamos de 8 diferenças básicas, tá? Com isso, nós fechamos as diferenças entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal e o tópico que estava faltando da unidade 2. Tá? Então, a nossa unidade 2 foi modalidades de responsabilidade civil, falamos das diferenças entre a responsabilidade contratual e a extracontratual, chamada de aquiliana, e agora terminamos a diferença entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Até aqui alguma dúvida? Vamos para frente. Agora sim começaremos a unidade 3. Então, quem está aí no caderninho, unidade 3, o título dela: Teoria subjetiva da responsabilidade civil. E aqui eu vou repetir, porque no começo a gente ficou meio perdido, então eu vou falar aqui, repetir um pouquinho que eu falei no começo. Gente, nós vimos até agora que a responsabilidade se divide em contratual e extracontratual. A contratual é aquela que está ligada ao inadimplemento de um contrato, de um negócio jurídico, que vocês já estudaram lá no Direito das Obrigações. Juarez, quer perguntar? Tá. E aí, o que acontece? Agora nós temos que estudar a responsabilidade aquiliana. E a responsabilidade aquiliana é aquela que nós vimos que está ligada ao descumprimento de um dever genérico de não causar danos. Então, a responsabilidade aquiliana, isso tudo já deve estar lá no caderno de vocês. É aquela ligada ao descumprimento de um dever genérico de não causar danos. E ela se divide em 2 tipos, que são a subjetiva e a objetiva. A responsabilidade objetiva nós vamos estudar na próxima unidade. Primeiramente, estudamos a subjetiva, porque é a mais complexa, é a mais completa, é aquela que tem temos um elemento a mais. Então, depois que a gente estuda o mais, fica mais fácil estudar o menos. Qual que é a diferença básica? Responsabilidade subjetiva. Quais são os elementos? Uma conduta humana que, através da culpa, lembrando que no direito civil a culpa é a culpa lato sensu, que abrange culpa e dolo. Terceiro elemento, causando um dano, e entre essa conduta e esse dano existe um nexo causal. Então, responsabilidade... Professora, eu não estou entendendo nada. Desculpa. Tá, vamos voltar. Vamos começar a falar da teoria da responsabilidade subjetiva, que é um dos tipos da responsabilidade aquiliana. A responsabilidade, vou escrever aqui no chat para ver se vocês me acompanham. A responsabilidade subjetiva, ela é formada por 4 elementos, que são conduta humana, primeiro elemento. Segundo elemento, culpa. Terceiro, nexo causal. E quarto, dano. Então, esses são os elementos da responsabilidade subjetiva. 4. Qual que é o quarto? Cortou aqui. O quarto nós entendemos. Conduta humana, culpa, nexo causal e o dano.
Não existe responsabilidade civil sem dano. Professor, eu escrevi tipo um conceito assim, ó. É a conduta humana que, através da culpa, causa um dano e entre a culpa e o dano tem-se o nexo causal. Perfeito. Isso é a responsabilidade subjetiva. Ok. O que vai diferenciar a subjetiva da objetiva? A culpa. O Luiz falou aqui, tá, gente? Os tópicos estão no material que eu mandei. Então, né, no resumo, eu mandei um resumo para vocês, tá tudo lá bonitinho. Quem depois ficar perdido, vai estar tudo lá. E essa aula, gente, depois Ô, Esther, manda aí para nós aí, de novo, para ficar reto aqui, porque isso manda um tanto de conversa no grupo que a gente até se perde. Mandar o quê, gente? Manda o trem 1000 vezes. Você fica perdido, não salva os negócios, depois tem que ficar mandando. Mas o pessoal fica com conversa aleatória, né? Manda de novo aí o press que ela mandou, por gentileza. Felizmente. Vou mandar a última vez. Obrigado. Coraçãozinho para a nossa chefe de turma. Lá no sistema TOTS também já tá tudo lá. Hoje eu dei uma revisada, tá tudo lá. Viu? Bom. Professora. Sim. A responsabilidade subjetiva, então, são 4 elementos: conduta humana, culpa, nexo causal e dano. A responsabilidade objetiva. Aí você falou o que diferencia é a não necessidade da culpa. Espera aí. Na responsabilidade objetiva, quais que vão ser os elementos? Conduta humana, nexo e dano. Não precisa comprovar a culpa. Ou seja, gente... São 3 elementos, então. Na objetiva, sim. Na objetiva, você tira o elemento culpa. É uma responsabilidade... A Ana mandou lá, gente. Aí, ó, a Esther falou que mandou lá. A Ana mandou para mim, viu, gente? A responsabilidade objetiva é uma responsabilidade grave. Porque imaginem, vocês vão responsabilizar alguém por algo que a pessoa não teve culpa, mas mesmo assim ela vai ser responsabilizada. Você consegue dar um exemplo, professor, por favor? Consigo. É bom que a gente já comece a unir as duas matérias. Por ser uma responsabilidade grave, você falar que alguém vai arcar com um dano sem ter tido culpa nele, só se admite responsabilidade objetiva quando existir uma lei dizendo que aquele caso a responsabilidade é objetiva. Ou seja, a responsabilidade objetiva não é a regra geral. A regra geral é a subjetiva. Porque na objetiva você necessariamente terá que ter uma lei dizendo que aquela situação é de responsabilidade objetiva. Exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Temos lá, nós vamos falar disso, um artigo que diz que na relação de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Mesmo sem culpa, ele vai responder pelo dano. Então, vamos imaginar? Vamos pegar exemplos aqui verdadeiros? Imaginem lá o acidente da TAM, aquele lá de São Paulo. O avião pousou lá no aeroporto, não conseguiu parar, atravessou e bateu no prédio lá da frente. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Vocês lembram desse acidente? Ó. Os novinhos aí não lembram, não. O que acontece?
Vamos imaginar aqui. A TAM consegue comprovar que o acidente ocorreu porque a pista estava com óleo e isso fez o avião derrapar e perder o controle, por isso ela bateu. Se comprovar isso, pergunto, haverá culpa da TAM? Não. Mas, mesmo assim, ela vai ser responsabilizada? Sim, porque é um caso de responsabilidade objetiva. Está na lei, Código de Defesa do Consumidor, falando que a responsabilidade é objetiva. Certo? Professora, só para mim tirar uma dúvida aqui, a responsabilidade subjetiva e objetiva que a gente está tratando é no modelo aquiliano, né? Sim. Tá. Depois você vai falar do modelo negocial nessa parte aí da responsabilidade subjetiva e responsabilidade civil? Não, por quê? A responsabilidade negocial, você já estudou lá no direito das obrigações. Quando você estudou inadimplemento nas obrigações, aquilo lá é a responsabilidade civil contratual. Então, aqui nós vamos ter que ver a regra de contrato. E estudamos isso com o professor Demar. Demar não, é Gesmar. O professor Gesmar. Isso aí. Tá me promovendo, Vinícius? Perfeito? Então, isso aí a gente não estuda. Você agora é nosso teacher. A gente só fala da responsabilidade aquiliana. Pessoal, deu para introduzir essa questão da diferença da subjetiva para a objetiva? Ficou claro para vocês que a responsabilidade subjetiva ela é mais complexa porque nós vamos ter que comprovar que a pessoa teve culpa. E aí a gente vai entrar num campo probatório. Ou seja, se o causador do dano demonstrar que ele não teve culpa, ele vai ficar isento de responsabilidade. Caso contrário, provando-se a culpa, ele vai ser responsabilizado. Então, por isso que começamos o nosso estudo pela subjetiva. E lá, quando formos estudar a objetiva, o que nós teremos? Simplesmente vamos adaptar o que estudamos agora da subjetiva para a objetiva, porque aí teremos uma lei, já vou no C, Juarez, teremos uma lei que vai determinar que aquele caso é de objetiva. Diga, Juarez. Você falou se o causador do dano for provado que ele não tem culpa, aí não se cobra dele? Se o caso for de responsabilidade subjetiva, sim. Vou te dar um exemplo. A responsabilidade do profissional liberal é subjetiva. Então, vamos imaginar. Um médico foi fazer uma cirurgia e a pessoa sofre um dano, morre. A pessoa alega que sofreu esse dano por culpa do médico, que o médico adotou uma técnica errada e por isso causou dano. O médico comprova que a pessoa mentiu para ele na hora de fazer os exames. Então, ele teve culpa? Não teve. Se ele não teve culpa, ele fica isento de responsabilidade. Por quê? Porque esse caso a responsabilidade é subjetiva. Agora, se fosse objetiva, não importa. Aí não teria nenhuma discussão sobre culpa, porque a objetiva não precisa analisar o elemento culpa. Mas, eu entendi. Agora, onde que a gente consegue consultar na lei? Eu acho que era essa a pergunta do Odemar. O que é de responsabilidade subjetiva? Danos, né? Podem ser. Vamos dizer assim, o que são atos de responsabilidade subjetiva e o que são atos de responsabilidade objetiva?
Ok. Onde que a gente consegue ter acesso a isso, consultar isso? Professora, eu ia... O Demar? Pessoal?